Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Pessoal, hoje traremos um tema bastante interessante, que é o feedback. Bom, feedback é muito utilizado nas empresas e nas corporações como uma forma de fazer avaliações. Líderes, liderados, pares. Zeynab, o que é feedback para você? Eu ouvi uma vez isso de uma professora minha do MBA e eu acho que é real. Feedback é um presente, então a todo momento em que alguém te dá uma opinião, uma sugestão, você tem que ouvir aquilo, absorver o que for construtivo e descartar o que não é construtivo. Mas de toda forma, você tem que encarar isso como um presente. Ou seja, tem alguém te dando uma informação que pode te ajudar a se desenvolver. E como que você se prepara geralmente? Como que você utiliza o feedback com o seu líder ou com os seus liderados, com os seus pares? Como é que é esse processo para você? Eu tenho um processo de comunicação muito aberta sempre com as minhas equipes. E o que eu costumo fazer é deixar o caminho livre para que eles venham até mim para dar feedback no momento que eles acham mais adequado. Então, eu sei que a gente tem processos de feedback em datas específicas, onde a gente vai construir um plano, vai discutir juntos, mas eu acho que um dos pontos importantes da aplicação do feedback é de você poder conversar abertamente e a qualquer momento sobre isso. Então, o que eu sempre digo é que o feedback, ele precisa ser dado no momento em que a situação acontece. Por quê? Porque é naquele momento que a pessoa vai ter a situação, vai ter o acontecimento mais claro na mente. Então, claro, a gente tem que fazer os feedbacks periódicos, onde a gente senta, se prepara e conversa com as pessoas de uma maneira mais formal, mas a gente não pode deixar passar nenhuma situação onde um feedback precisa ser aplicado, seja ele positivo ou seja ele negativo. Você se prepara de alguma forma mais específica para esses feedbacks? Olha, eu geralmente vejo feedback de duas formas. Eu vejo que existem os feedbacks pontuais, como você comentou, que são aqueles que você precisa aproveitar aquele momento. Então, e sempre uma dica que eu deixo é, quando você for fazer um feedback pontual, sempre faça o feedback positivo na frente das pessoas e nunca o negativo. Ou seja, nunca chame atenção ou dê feedbacks negativos para as suas equipes ou para os seus líderes ou pares na frente das pessoas. Por outro lado, eu sim, quando vou fazer os meus feedbacks, que são aqueles feedbacks mais processuais que nós temos nas companhias, então eu me preparo bem de acordo. Então eu marco as reuniões, eu me preparo avaliando bastante a situação dos colaboradores que eu vou conversar, então plano de desenvolvimento, os objetivos, se eu tenho alguma coisa para falar em alguma situação. Eu reservo um momento com o tempo adequado para falar com as pessoas. Eu reservo uma sala com bastante antecedência, eu crio um ambiente preparado para a pessoa perceber que eu estou investindo o nosso tempo para uma conversa bastante proveitosa. E tem uma dica muito legal que eu dou, é que sempre que você for dar o feedback, você precisa usar exemplos reais, né? Então, nada de achismo, nada de suposição. Quando você for falar alguma coisa positiva ou negativa de alguém, você sempre precisa trazer um fato real que aconteceu. Então eu acho que tangibilizar vai ficar mais fácil da pessoa assimilar o feedback, seja positivo ou negativo. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é sobre quando você vai dar um feedback negativo e um positivo, como você tem que se comportar. Nunca dê um feedback negativo na frente dos outros. Feedbacks positivos sim, porque são positivos e porque estimulam as outras pessoas. Negativos vão fazer a pessoa que está recebendo o feedback se sentir envergonhada, humilhada, enfim. Eu trabalhei numa empresa por um período em que eu vi pessoas dando feedbacks negativos, do tipo gritando com as outras pessoas ou usando palavras desagradáveis na frente de todo mundo. Péssimo comportamento, odiável. Líder, zero. De liderança não tem nada. Tem gente que acha que vai motivar as pessoas porque tá criticando aquele trabalho, tá gritando para todo mundo ouvir. Eu sou exatamente o contrário. Quando alguém faz isso comigo, vem querer gritar na frente dos outros, criticar, eu simplesmente faço assim:
eu vou me esforçar para aquela pessoa, vou nada. Então tem gente que acha que apontando o dedo, gritando na frente de todo mundo, vai fazer a reação na pessoa assim, eu vou provar para ele que ele tá errado. Comigo não funciona assim não, tá? Não sei vocês. Mas voltando aqui pro tema, tem uma coisa importante que eu quero comentar, que é a respeito do approach, de como você se aproxima e como você usa as palavras com as pessoas. Porque às vezes a gente vai dar no mesmo feedback, numa mesma sessão de feedback, a gente vai falar sobre coisas positivas e coisas negativas. E aí a gente começa falando das coisas positivas. Nossa, olha Anderson, você fez um excelente trabalho esse ano, mas aquele projeto lá não foi muito bem. Esse mas, gente, ele acabou com tudo que você falou de positivo antes. Então, se você precisa dar um feedback que tem coisas positivas e negativas, comece sempre com as coisas positivas. E ao invés de usar o mas, você pode usar e além disso. Quer ver só? Anderson, você fez um excelente trabalho esse ano. E além do mais, aquele projeto, a gente precisa ajustar algumas partes para fazer com que ele seja excelente para o ano que vem. Então, você tem um jeito de dizer a mesma coisa, só que com uma conotação positiva ou com uma conotação de motivação. Isso é muito importante, concorda? Sim, exatamente. As palavras são importantes, têm que ser medidas, né? Então você precisa ter atenção ao que você tem uma pessoa na tua frente, né? Então ela tem uma expectativa muito grande. E falando em expectativa, tem uma coisa que já aconteceu comigo e eu não achei legal, então é uma experiência que eu quero trazer e eu realmente evito, não faço isso com a minha equipe. Quando você agenda um feedback com alguém, procure nunca cancelar esse evento, né? Procure nunca postergar ou adiar esse evento, porque você criou uma expectativa em uma pessoa. Eu já tive um gestor que fazia isso várias vezes, eu achava super desagradável, eu me preparava, eu tinha uma ansiedade, né? Eu estava esperando aquela reunião acontecer para ter uma conversa, olho no olho, franca, ouvir, aprender, também dar os meus feedbacks para ele. E aquela reunião era postergada 2, 3, 4 vezes. Então isso gerava uma frustração muito grande em mim. Então eu sempre evitei fazer isso com os meus colaboradores, porque eu entendo que quando eu faço isso, eles também têm esse sentimento de frustração, de eles talvez pensem que eu não estou dando a importância necessária para eles. Então é uma dica que eu deixo que deveria ser evitada. Bom, então, Zê, o que você, na tua opinião, o que você acha que seria um bom feedback? Quais seriam algumas dicas que você pode dar para as pessoas que estão ouvindo a gente para fazer um bom feedback, tanto quanto aquele mais planejado, como feedbacks mais rápidos? Eu acho que o primeiro ponto, antes de você se programar para um feedback, é empatia, né? A gente sempre fala muito disso. Então, porque primeiro, antes de dar o feedback, você precisa entender a situação. Você precisa entender as motivações da pessoa para ela ter agido daquela maneira. Então, empatia, se coloca no lugar do outro, tenta avaliar a situação da outra perspectiva, não só da sua. Isso é bastante importante. Você pode também pedir feedbacks para outras pessoas. Então você pode construir esse feedback com opiniões de outras pessoas e não só a sua também. A partir do momento que você já tem clareza de qual é o feedback que você vai dar, é bastante importante que você estruture isso, de novo, usando as palavras corretas, ressaltando os pontos positivos, e aí quando você for falar dos pontos negativos, você usar as palavras mais adequadas, de uma maneira mais motivacional, para que aquela pessoa saia dali com a sensação de que sim, ela pode fazer um trabalho melhor ainda. Lembra sempre de dar o feedback quando a situação acontece, não deixa passar muito tempo, porque está fresco na memória da pessoa, é mais fácil dela assimilar, e vá sempre com o exemplo, sempre com o momento, com a situação, o que aconteceu, o que fez você sentir aquilo, ou o que fez as outras pessoas reagirem daquela maneira. O feedback tem que ser muito claro, maduro e objetivo. Sempre objetivo, vá direto ao ponto. E o que você acha, então, por exemplo, quando você vai preparar uma sessão de feedback de final de ano? Como é que você se prepara? Resumindo, acho que
5 ou 6 pontos que eu prestaria atenção, que eu faço, são os seguintes. Primeiro, eu faço um agendamento com antecedência para eu ter o tempo de me preparar e também a pessoa que eu vou dar o feedback. Então, segundo, eu imprimo o relatório dos objetivos e do plano de desenvolvimento dos colaboradores e aí eu faço um roteiro, eu me preparo, eu trago os exemplos práticos, positivos, negativos, eu sempre trago as datas, o que aconteceu, o projeto, o nome, etc. Então, eu me preparo para aquela sessão, né? Terceiro, eu sempre preparo um tempo adequado, então nunca correndo, não adianta marcar meia hora para uma sessão de feedback, isso sempre requer no mínimo 1 hora. Quarto, um local, né? Então, feedback de fim de ano não pode ser de qualquer jeito, no corredor, tomando um café, não. Pode até tomar um café, mas tem que ser algo de um ambiente, né, que vocês dois tenham ali... Confidencial, né, que as pessoas não ouçam, enfim, marque um local adequado. Bom, mais um ponto importante, muita abertura e flexibilidade dos dois lados, então eu também quero receber os feedbacks, né? Eu planejei toda a sessão, mas eu também quero ouvir os feedbacks para mim, então o feedback é de 2 mãos, não eu só vou fazer o feedback, mas eu também tenho que estar preparado para receber os feedbacks, né? E ouvir e aí fazer aquela discussão. E eu acho que por último, bastante o ambiente, você tem que criar ali um ambiente de uma recepção bastante positiva, não pode ser tenso, a pessoa não pode entrar na tua sala e você tá com aquela cara, né, que cria aquela, vou morrer aqui dentro. Não, tem que ser uma coisa leve, descontraída, onde a pessoa e você vão ter uma conversa bastante adulta, madura e profissional. Isso. Legal. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se sempre que feedbacks são presentes, que você recebe informações que vão te ajudar no seu desenvolvimento. Extraiam sempre aquilo que é construtivo e aproveitem. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.